Eu já quebrei todas as costelas. Não a se fichinha compara, né? pelo sofrimento de uma depressão. Bom, tenho transtorno bipolar, né? Uhum. E eu vou contar um pouquinho da minha história, Sua trajetória. minha trajetória lidando, né, com essa questão. A minha primeira crise foi aos 16 anos, né? Geralmente, hoje, se sabe que começa entre os 15 e os 25, acontece mais, né? Mas pode ser Mais depois provável. também, mais provável. Então, aos 16 anos, estava no último ano da escola, e eu tive um episódio de ansiedade, de síndrome do pânico. Então, vou contar para vocês. Eu estava numa prova de química, Uhum. e eu comecei a procurar minha borracha. Muito Acabando obrigada. a prova ali, estava no processo da prova. Prova de química não é uma coisa tão simples É. assim, né? Então, eu estava lá, comecei a procurar minha borracha, não encontrei minha borracha, aquilo foi crescendo dentro de mim, até que eu não aguentei e eu saí correndo da sala, abri a porta e fui lá para o banheiro, me abrigar entre o espacinho da parede e da privada, Quietinho. numa abraçada, assim, muito assustada, porque eu não tinha ideia do que era aquilo. Eu estava tendo uma crise de pânico, né? Você nunca tinha tido. Nunca tinha tido nada. Começou Nem aquela sinais. sensação ruim, assim, foi out of the blue, né? Do Out of the nada. blue. Né? Que, assim, hoje eu vejo que é a sensação como se você estivesse num avião caindo, né? Exatamente. E aí você tem toda aquela reação física da tremedeira, palidez Suor frio. sua frio. Tô com a nítida sensação de que alguma coisa muito ruim vai acontecer, só que isso acontece na prova de química. Então é muito terrível. E aí veio a professora atrás de mim e a classe toda, né? Que achou que você estava passando mal, que né? achava que eu estava passando Não, mal. tava. E tava. Mas Tava assim, muito. É. Mas como entender isso em 1998, né? Então, assim, a partir dali, eu fui a uma psicoterapeuta. Psiquiatra era impensável. impensável. Jamais. Só de ir no psicólogo já era uma coisa assim, nossa, o que tem com ela, né? Meio estranho, meio doida, não sei o quê. Isso aí. O psiquiatra era camisa de força na época, né? Então eu fui, esse episódio se seguiu de uma depressão. Os meus colegas tiveram diversas reações, eu socializava muito bem, então assim, teve gente que me apoiou, teve gente que se afastou. Tipo assim, tá estranha. Não sabia muito como lidar com aquilo, eu também entendo, também não sabia. Uhum. E teve gente que provavelmente me chamou de louca aí, à vontade. Porque assim, Vamos dividir em 3 grupos, 3 né? grupos, exatamente. 33,333. Exatamente. Aham. Mas eu entendo, eu própria falava, o que está acontecendo comigo? Será que eu pirei? Né? Então, isso foi aos 16 anos. Ao decorrer da minha vida, Mas quando com a tua família? minha família ficou muito assustada, né? Porque provavelmente nesse dia da prova de química chamaram, sei lá, sua mãe ou alguém. Minha mãe. Tua mãe. Eu chamava muito pela minha mãe. E aí a minha mãe, coitada, ela também não sabia o que estava tava acontecendo. E levaram você pra terapia. E me levaram para terapia. Eu me levei, na verdade, Uhum. porque eu vou contar que o meu tratamento sempre foi muito autônomo. Que foi, eu acho que o que me ajudou a superar, né? Mas... E aí eu fui fazer a psicoterapia e com o tempo, mas assim, um longo tempo, né? Tipo, coisa de 8 meses, mais ou menos, eu melhorei. Então, Mas não teve nenhum tratamento, a terapia foi uma busca sua. sim. E aí você foi melhorando, diminuindo as crises? Ou a crise não voltava? Então, Foi um episódio voltava. Nada. Não, eu tive aos 16 anos e eu fui tomar ao psiquiatra, fui ao psiquiatra pela primeira vez aos 27. Então demorou Quer dizer, bastante. demorou bastante. E logo depois, pelo que você falou, você saiu da crise da ansiedade, que foi pontual ali na situação da escola. Você procurou a terapia, mas dali você sai da ansiedade e entra num quadro depressivo. Foi isso? Exatamente. Eu entendi bem isso? Exatamente. Tá. O que foi um terror, né? A depressão já, para mim, é a pior dor que existe, a dor da alma, sim. assim. E então foi muito complicado. Eu não ia na escola, eu não ia na festinha. Se eu ia, eu passava mal. Começou a se isolar. A gente acaba se isolando, né? Felizmente, eu tinha muitos amigos que, inclusive, me procuravam. Vamos naquela festinha. Eu ia, passava mal, meu pai e minha mãe tinham que buscar. Então, é uma coisa que você vai realmente se isolando. Mas eu com o tempo, melhorei com o autoconhecimento e tal. Mas, ao decorrer da minha trajetória, eu tive outras depressões. Mas também era aquela coisa. A gente não sabia muito bem o que fazer com aquilo. E eu sempre fui uma pessoa alegre. Então... Não combinava muito com a minha personalidade, sabe? Essa depressão que vinha do nada e Exato. é como se
tirasse a energia, né? Aquela energia que você me parece que tinha. Exato. A depressão dá uma falta de energia total e absoluta, né? Um desânimo, uma prostração, não sente alegria, não sente prazer, né? Então, é um sofrimento inigualável para mim. Eu já quebrei todas as costelas num acidente de carro, mas é a Não se fichinha compara, né? pelo sofrimento de uma depressão. Verdade. É terrível. E aí, quando eu estava com 27 anos, foi justamente nesse acidente que eu precisei tomar muita morfina. E aí, quando começou a retirada da morfina, eu caí numa depressão profunda. Mas aquela depressão que é assim, precisavam me dar banho, me dar de comer, Foi uma depressão paralisante mesmo. paralisante. Aquela bem pesada. Porque a morfina por si só deprime, né? É. Se você for ver a classificação da substância morfina, é depressora do sistema Olha. nervoso central. Uhum. E você já tinha episódios depressivos que vinham leve. Isso, A morfina chegou ali como se pegasse, tipo assim, vupt, puxou exatamente. para baixo. Muito para baixo, muito para baixo. E aí eu fui pela primeira vez ao psiquiatra. E aí eu contei tudo. Eu tinha uma lista de sintomas, assim, absurdos. Eu não sabia o que significava aquilo. Ele falou, olha, Bia, você tem depressão. Deu nome. Deu nome. E aquilo me deu, como o diagnóstico do transtorno bipolar, me deu um alívio. Porque eu falei, olha, Tem nome, né? tem nome, eu tenho uma doença, eu não sou louca. E tem diagnóstico, tem tratamento, né? E eu comecei a tomar antidepressivo. Só que o antidepressivo não era o tratamento ideal para um bipolar, Uhum. né? Inclusive porque ele te tira da depressão e pode ter uma virada e te jogar Exatamente. para mania. rápido. Para É, mania. pra mania. Exatamente. Exato. Então, eu tomei antidepressivo dos Mas 20. até então, Era depressão. era depressão. Que é Como saber, né? Que é o mais comum, porque assim, ninguém vai em euforia para um médico e falar, olha, eu tô super bem, me dá um remédio que eu quero, né? Então, você vai em depressão. Então, leva em média da primeira crise até o diagnóstico do transtorno bipolar 10 anos, 10 anos. Isso mesmo. de diagnósticos incorretos, né? E aí eu comecei a tomar antidepressivo e eu percebo que eu tinha hipomanias, que são manias, né? Você esse estado... percebeu depois. Sim, percebi depois. Depois você olhou e viu que entre as depressões, Sim. você tinha um excessozinho de energia. Nada que tirasse você do prumo, ou que não deixasse você dormir. Aí depois você teve diagnóstico e você falou, gente, aquilo já era uma hipomania. Exatamente. Então, isso se confundia muito com a minha personalidade. A Bia é muito extrovertida, ou, por exemplo, o workaholic, trabalha até altas horas. Ela é baladeira, gosta de sair. Então, como eu sou mesmo uma pessoa mais, sei lá, essa pulsão de vida. animada alegria. e tal, alegre, isso se confundia com a minha personalidade. Mas, ao mesmo tempo, não é sustentável, né? Você tem aí uma irritabilidade aumentada, você tem a questão de comprar mais, que isso tudo fica bem mais grave quando você tem uma mania plena, né? Aberta, plena, né? Plena. E aí, fui assim até os 31 anos, quando eu tive uma depressão realmente grave. Pra vocês terem uma ideia? Novamente uma depressão, não, porque com 27 você tem uma depressão que paralisou, Exato. pós-morfina. Aí você começou a tomar antidepressivo. Isso. Aí você começou a ver que fazia, depois, né? Que fazia hipomanias. Exatamente. Não chegava uma mania franca. Exato. E aí com 31 anos... Só com 31 anos, então fui tomando medicamento antidepressivo e aí acontecia algumas coisas. Então, por exemplo, deixava de funcionar, ou eu ficava tão bem que eu jogava fora o remédio. Então, já eram indícios de bipolaridade, né? Que eu não tinha o menor conhecimento, até porque agora, depois da pandemia, a gente tem falado mais sobre transtorno bipolar. Exatamente. Mas lá atrás, na minha época, mesmo quando eu fui diagnosticada, assim, não se sabia. Eu me sentia completamente a única. ET. Exatamente, um ET. E aí, eu tive essa depressão muito grave. Para vocês terem uma ideia, a minha sensibilidade era tanta que eu não suportava a voz de ninguém. Então, eu ficava trancada no quarto, podia entrar minha mãe e o meu marido, meu ex-marido. Uhum. Então, eu estava assim, aí muito de depressivo para sair, não saía. Até que no dia do meu aniversário, o meu ex-marido fez uma festa com meus amigos, assim, eu não conseguia imaginar encontrar pessoas, assim. Aquilo te irritava, né? Nossa, uma Profundamente. sensibilidade. E aí ele me ajudou a me arrumar e tal, você vai na festa e eu, gente, querendo morrer. E aí começaram a chegar os amigos,
começaram a me dar carinho, abraçar, presentear e tal. E a coisa foi indo, eu comecei a me soltar. Quando eu vi, eu tava sorrindo. Quando eu vi, eu tava rindo. E quando chegou o final do dia, eu peguei um papel e escrevi: hoje foi o melhor dia da minha vida. Então pensa, eu precisei de um guindaste para me levantar e tinha sido o melhor dia da minha vida. Então eu tive uma virada Com certeza. para a mania, né? E aí, a partir daí, eu tava ótima, não queria dormir. Imagina, a festa não acabava. A festa não acabava nunca, exatamente. Uhum. E aí, eu fui ao psiquiatra, voltei, para dizer o quanto eu tava bem. Tava maravilhosa. Tava E maravilhosa. como o seu ex-marido foi fantástico, porque ele insistiu e ele tirou na mão a depressão. Tirou na mão. Né? E te fez fez o melhor dia da sua vida. Exatamente. Uhum. E aí, eu voltei ao psiquiatra e comecei a contar para ele. Não, porque eu tô me sentindo incansável, tá muito bom. Eu saí para andar no bairro, porque fica a depressão. Tem que caminhar. Andei 6 horas. Então, Incansável. incansável. Mesmo. Você muda de energia, vai pro Muito Não, alto. total. E aí, ele chegou e falou assim, olha, minha mãe estava junto. Ela é maníaco-depressiva. Bom, é um nome do transtorno bipolar antigo, extremamente Não, estigmatizante. e se falava pior. Bia falava psicose Psicose. maníaco-depressivo. Então já Exatamente. botava A psicose junto, Já botava ali quase, tipo assim, estamos ali pau a pau com a esquizofrenia. Exato. Né? Não, é um nome horrível. E você Horrível. fica assim, maníaco, o que que é? É mania de usar verde, que nem a gente. Exatamente. Maníaco do parque. Vem um monte de coisa. É o Ai, serial isso. killer do humor. Uma coisa horrorosa. Bom, aí ele me deu um medicamento, chegou no meu Mas pai, não explicou. não explicou. Isso é terrível, essa Não falta explicou. de comunicação. Porque é o que eu digo, se a gente tiver que desenhar, a gente tem que desenhar. Para poder fazer com que o paciente entenda o funcionamento dele, é dele. Que a gente pode morrer no meio do caminho médico, o paciente Sim. vai seguir. Ele tem que Sim. saber. Né? E hoje, Bia, a gente tem muita informação no Instagram. Quem me dera ter um Instagram na Nossa. época, né? Com um monte de profissionais, com vocês, falando assuntos, esclarecendo. Então, assim, para mim era um completo breu, assim, não tinha você ideia pegou do que aquele era. remédio, ok, eu vou tomar, mas eu não tô sabendo lufas Nada. do que Não está tinha acontecendo. Não sabia. E não conheço ninguém. Ninguém, por muito tempo eu não conhecia ninguém. Exatamente, não conheço ninguém para trocar uma ideia. Exato. E aí meu pai me levou a outra psiquiatra, falou, não, a minha filha tá bem agora, vem com essa, maníaco depressivo, que é isso? Fui numa outra psiquiatra. Eu entrei sozinha e eu fiquei 1 hora falando com ela, sem respirar. A gente tem aquela agitação mental. É uma pressão. taquilalia, né? Você Olha. tem a taquicardia que acelera o coração. E você tem a taquilalia que você não para de falar. Exato. E tem a fuga de ideias, né? Isso, Então, assim, fuga de ideias. eu começo na faculdade, passo pelas pirâmides, o cuscuz da minha avó, a Volta promoção pra da Grécia, Zara, volta pra promoção Grécia. Exatamente. E aí a psiquiatra ficou me ouvindo. Deu 1 hora ela, Bia, vamos parar por aqui, vamos chamar seu pai. E ela chegou e falou assim, olha, sua filha tem transtorno bipolar. Meu pai assustou e falou assim, você nem conhece a minha filha, né? Não é melhor você observá-la uns Bonitinho, meses, defendendo, olha. observá-la uns meses para você dar um diagnóstico como esse. Ela falou, olha, nunca vou me esquecer. Se eu deixar ela sair daqui, assim, vai ser negligência médica. E aí essa médica me explicou muito bem o que era, Passo a passo. passo a passo, me passou o lítio, Uhum. que é um medicamento de Uhum. primeira escolha, Carbonato né? de lítio, isso mesmo. A princípio, meu pai queria saber mais sobre o medicamento e, assim, ele tem um potencial tóxico, ele tem que ser dosado no sangue, ele é Isso. muito seguro desde que Desde você... que você faça direitinho. Exatamente. Né? Olá, queridos. Estou passando aqui rapidinho para avisar vocês que a nossa Black Week já começou. Convido você agora para clicar no link abaixo e dar o primeiro passo nessa jornada importante de conhecimento e autocuidado.